Bom, agora que nós já derivamos os primeiros pares de transformada e também entendemos a importância da região de convergência na caracterização desses pares, a ideia é discutir um pouquinho sobre as propriedades da transformada Z bilateral para conseguir manipular esses sinais de forma simplificada. Então, qual é a primeira propriedade que nós temos aqui? A propriedade da linearidade, assim como nós tínhamos nas outras transformadas que nós estudamos. Então, nós temos, nesse caso, um dado sinal x1. Esse sinal x1 tem como transformada x1 de z, cuja região de convergência dessa primeira transformada é RDC1. Nós temos um outro sinal x2, cuja transformada é x2 de z, e a região de convergência é RDC2. Se eu somo esses dois sinais no domínio do tempo, ou seja, x1 mais x2 de n, e pondero essa soma por C1 e C2, no domínio Z, o que eu tenho é C1 vezes x1 de Z mais C2 vezes x2 de Z. Ou seja, se eu somo esses sinais no tempo, basta no domínio Z somar as transformadas. E a região de convergência resultante será obtida como a intersecção entre RDC1 e RDC2. Caso não exista intersecção entre as regiões de convergência das transformadas individuais, eu não posso operar esses dois sinais de forma conjunta. A segunda propriedade trata do deslocamento. O que ela nos diz? Que se eu tenho um dado sinal x de n e esse sinal x de n tem transformada x1 de z com região de convergência RDC, então, se eu deslocar esse meu x de n por k amostras, ou seja, atrasar ou avançar esse sinal no tempo, no domínio Z, bastaria pegar a transformada do sinal original, ou seja, do próprio x de n, e multiplicar essa transformada por z elevado a menos k, onde o k denota o deslocamento provocado nesse sinal. A região de convergência ela não se altera, exceto pela adição ou remoção de um z na origem ou no infinito. A propriedade número 3 trata da convolução. O que ela nos diz? Se eu tenho um dado sinal x1 no tempo, esse sinal x1 tem transformada x1 de z, região de convergência RDC1, e tem um outro sinal x2 de n com transformada x2 de z, e região de convergência RDC2, a convolução desses dois sinais no domínio do tempo implica no domínio Z, no produto das transformadas individuais, ou seja, no produto x1 de Z, x2 de Z. Note que a região de convergência resultante é obtida da intersecção entre RDC1 e RDC2. E, novamente, caso não existe intersecção entre as regiões de convergência individuais, quer dizer que eu não posso operar essas duas transformadas em conjunto. Quarta propriedade, multiplicação por gama elevado a n. Então, se eu tenho um sinal x de n e esse sinal tem transformada x1 de z e região de convergência dada por módulo de z entre gama 1 e gama 2, se eu realizo a multiplicação de x de n por gama de n, isso implica, no domínio Z, em pegar o z e substituir por z sobre gama, o que vai provocar uma alteração na posição dos polos. E por causa dessa alteração na posição dos polos, a região de convergência original vai também ser escalada por gama. Afinal de contas, o que nós teríamos que fazer é substituir z por módulo de z sobre módulo de gama, e bastaria passar o módulo de gama multiplicando tanto o gama 1 quanto o gama 2. Com isso, fica evidente que a região de convergência naturalmente vai sofrer esse escalamento. Para exemplificar essas propriedades que nós vimos até aqui, considerem que nós temos um sistema causal, cuja função de transferência é z sobre z menos 0,5. Sabendo que esse sistema é causal, nós já podemos inferir sobre a região de convergência dele. E a gente sabe que sinais causais têm região de convergência externa ao polo daquela função. Nesse caso, o polo é 0,5
Então, a região de convergência seria para valores de z maiores do que 0,5. Então, nós teríamos aqui que a região de convergência do h de z é externa a esse círculo de raio 0,5. Nesse sistema, a entrada x de n, que é 0,8 elevado a n de n mais 2 vezes 2 elevado a n de menos n menos 1, é aplicada. E a pergunta é, determine a resposta do sistema nessa situação. Então, o que nós observamos aqui? Que esse primeiro termo tem como transformada o parzinho que nós determinamos inicialmente, gama n de n, z sobre z menos gama. E aqui nós temos que o módulo de z tem que ser maior do que gama. Enquanto que essa segunda parcela tem como par de transformada o menos gama n, o de menos n menos 1, z sobre z menos gama. E a região de convergência é módulo de z menor do que módulo de gama. Então, a questão aqui seria o quê? Lembrar que no domínio do tempo nós temos uma convolução, x de n convolvido com h de n. No domínio z, isso vira um produto entre o x de z e o h de z. Podemos realizar todas as operações no domínio z e depois voltar para o domínio do tempo. A ideia agora é que a gente desenvolva isso passo a passo para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Então, o que nós vamos enxergar, né? Primeiro, que o x de z ele vai ter como transformado z sobre z menos 0,8. E a região de convergência desse primeiro termo seria módulo de z maior do que 0,8 menos 2z sobre z menos 2. E a região de convergência aqui seria módulo de z menor do que 2. Logo, o que nós observamos é que a transformada do x de z vai ter como região de convergência, então, que o z está preso entre o 2 e o 0,8. Para que a gente possa operar esse h de z com esse x de z, precisa existir uma intersecção entre as regiões de convergência do h de z e do x de z. Se nós traçarmos isso, o que nós vamos observar? Que o h de z tem como região de convergência externa ao círculo de raio 0,5. Por sua vez, a região de convergência do x de z seria um anel entre 0,8 e 2. Então, nós temos aqui um círculo de raio 0,8 e um círculo de raio 2. E a região de convergência seria na intersecção entre todas essas regiões de convergência, que seria dada por essa região aqui entre 0,8 e 2. Ou seja, como existe uma intersecção entre a região de convergência do h de z e a região de convergência do x de z, nós podemos concluir que podemos operar, então, h de z e x de z conjuntamente, para produzir o nosso y de z. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos que h de z é z sobre z menos 0,5, região de convergência, módulo de z maior do que 0,5. Nós sabemos também que x de z é igual a z sobre z menos 0,8 menos 2z sobre z menos 2, e a região de convergência está presa entre 2 e 0,8. Nós também sabemos que a intersecção entre essas duas regiões de convergência, ou seja, entre a região de convergência do h de z e do x de z, é dada por módulo de z maior do que 0,8 e menor do que 2. Y de z seria, portanto, o produto entre h de z e x de z. Isso resultaria em alguma coisa como z menos 0,5, que multiplica z sobre z menos 0,8 menos 2z sobre z menos 2. Podemos tirar o mínimo comum dos termos aqui entre parênteses. Nós teríamos algo como z menos 0,5 vezes z menos 0,8, z menos 2, z menos 2, menos 2, z menos 0,8. Abrindo isso aqui,
Poderíamos colocar esse z em evidência. Então, nós teríamos aqui alguma coisa como z² sobre z menos 0,5 vezes z menos 2 menos 2z mais 1,6 sobre z menos 0,8 z menos 2. Esse z aqui cancela com esse 2, sobra menos z. Esse menos 2 cancela com esse 1,6. Vai sobrar aqui menos 0,4 menos z. E a ideia agora é realizar a expansão em frações parciais nesses termos aqui. Nós teríamos menos z ao quadrado, z mais 0,4, dividido por z menos 0,5, z menos 0,8, z menos 2. E a região de convergência disso aqui seria 0,8, maior do que módulo de z, menor do que 2. Então, teríamos aqui y de z. Resta agora determinar a expansão em frações parciais e, então, reconhecer termo a termo para voltar para o domínio do tempo. Com respeito à expansão em frações parciais, eu gostaria de usar a expansão em frações parciais modificada, porque daí os termos já ficam no formato exato que nós precisamos para reconhecer com esses pares que nós já temos. Então, a ideia aqui é a seguinte, aqui temos z ao quadrado, eu vou passar esse z dividindo para realizar a expansão, vou determinar as constantes que vão no numerador dessas diferentes frações e depois eu passo aquele z que estava dividindo, multiplicando termo a termo. Com isso, nós vamos enxergar que no final do desenvolvimento vai ficar z sobre z menos gama, e aí nós já conhecemos os pares exatos que nós temos que aplicar. Caso isso não seja feito, o que vai acabar ocorrendo? No numerador não vai mais ter z, e por não ter z no numerador, não vai encaixar exatamente no par que nós temos. Teria que usar alguma propriedade do deslocamento, por exemplo, para poder fazer a transformada inversa. Não tem nenhum desafio quanto a isso, mas dá um trabalho a mais e não fica tão elegante. Então, para realizar esse desenvolvimento, eu vou copiar essa equação para o próximo slide e nós continuamos o desenvolvimento a partir disso. Então, a ideia aqui é expandir y de z sobre z. Isso seria a sobre z menos 0,5, afinal de contas, todos os polos são distintos. B sobre z menos 0,8, mais c sobre z menos 2. Resta determinar a, b e c. Lembrando que, ao invés de z ao quadrado, nós temos agora no numerador z. Então, o que nós teríamos aqui? A vai ser dado por z menos 0,5, que multiplica y de z sobre z, e avalia o resultado disso na direção do polo, que seria 0,5. Então, nós teríamos aqui menos z mais 0,4, dividido por z menos 0,8, z menos 2. Avalia isso aqui na direção do polo. Então, nós teríamos aqui 0,9 vezes menos 0,5. Embaixo aqui nós teríamos 0,5 menos 0,8, daria menos 0,3. E aqui 0,5 menos 2, que daria menos 1,5. Com isso, nós conseguimos concluir que o A é igual a menos 1. O B seria dado por z menos 0,8, que multiplica y de z sobre z, avaliado na direção do polo, que seria 0,8. Então, nós teríamos aqui menos z mais 0,4, sobre z menos 0,5, z menos 2. E isso aqui sendo avaliado na direção do polo, que é 0,8. Com isso, nós obtemos, então, que o B é mais 8/3. O C é obtido multiplicando z menos 2 por y de z sobre z, para z na direção do polo, que é 2. Isso resultaria em menos z
z mais 0,4 sobre z menos 0,5 vezes z menos 0,8, avaliado na direção do polo, que é z tendendo a 2. Isso resultaria em c igual a menos 8 terços. Basta substituir esses coeficientes na expressão, então nós teríamos que o a é menos 1, o b é 8 terços, o c é menos 8 terços, e depois basta passar o z multiplicando cada fração dessas que nós obtivemos. Então seria z, z e z. Com isso, o que nós obtemos? Que y de z é igual a menos z sobre z menos 0,5 mais 8 terços de z sobre z menos 0,8 menos 8 terços de z sobre z menos 2, e sabemos que a região de convergência de y de z é dada por 0,8 menor do que módulo de z menor do que 2. Resta agora descobrir qual a região de convergência associada a cada termo desses da nossa expansão. Nós já discutimos que a região de convergência associada a z sobre z menos 0,5 seria módulo de z maior do que 0,5. Afinal de contas, no próprio enunciado do exercício já consta que h de z é a representação da função de transferência de um sistema causal. E se o sistema é causal, eu sei que a região de convergência é externa a um círculo de raio igual ao polo, nesse caso, 0,5. Quanto ao segundo termo, nós temos que a região de convergência ela seria dada por módulo de z maior do que 0,8. Afinal de contas, se nós observarmos aqui, uma das extremidades da região de convergência é delimitada por esse módulo de z maior do que 0,8, que estaria associado quem? A esse polo desse termo z menos 0,8. Por fim, nós temos agora esse outro termo aqui, cuja região de convergência seria módulo de z menor do que 2. Afinal de contas, nós temos aqui que o módulo de z, em alguma situação, ou seja, em algum desses termos, tem que ser menor do que 2. Se nós olharmos individualmente as diferentes regiões de convergência, desenharmos isso no gráfico do plano Z, o que a gente vai perceber? Que a intersecção causada por todos esses termos é exatamente aquela do módulo de Z entre 0,8 e 2. Portanto, faria sentido que essas fossem as regiões de convergência individuais de cada termo desse. A dica aqui é a seguinte: desenhe a região de convergência individual de todos os termos e lembre-se que a região de convergência resultante tem que ser obtida através da intersecção de todas elas. Com isso, você vai conseguir entender ou visualizar qual seria a região de convergência apropriada para cada termo, no caso de dúvida. Agora, resta o quê? Lembrar dos parzinhos que nós já derivamos, que seria gama n de n tem como transformada z sobre z menos gama, que é exatamente o formato que nós temos em cada termo desses, e associar cada termo desses à região de convergência adequada daquela transformada. E com isso a gente percebe que a região de convergência desse primeiro termo está no formato do módulo de z maior que gama. Logo, a transformada inversa desse primeiro termo seria y de n igual a menos 0,5 elevado a n u de n. Afinal de contas, gama, nesse caso aqui, é o nosso 0,5. O segundo termo tem como região de convergência módulo de z maior do que 0,8. E com isso a gente percebe que esse segundo termo também tem região de convergência nesse formato aqui de módulo de z maior do que módulo de gama. Logo, esse segundo termo tem como transformada inversa mais 8 terços, 0,8 elevado a n, u de n. Esse último termo tem como região de convergência módulo de z menor do que 2, e nós verificamos que essa região de convergência está bem no formato desse par de baixo, onde a transformada inversa seria menos gama n, u de menos n menos 1. Ou seja, aqui nós teríamos algo como mais 8 terços, 2 elevado a n,
U de menos n menos 1. Com isso, nós terminamos o exercício. O que nós fizemos? Primeiro, sai da representação do domínio tempo, vai para o domínio Z. Lembra que uma convolução no tempo no domínio Z vira um produto, assim como ocorre com a transformada Laplace ou com a transformada Fourier. Realizamos as operações necessárias no domínio Z. Por fim, expansão e frações parciais. Aí eu chamo aqui a atenção de que nós realizamos a expansão e frações parciais modificada, assim de que no resultado nós tivéssemos um Z no numerador. E depois, bastou identificar qual é a região de convergência associada a cada termo para obter, então, a representação no domínio do tempo discreto da nossa saída do sistema. E aqui eu deixo com as diferentes cores para ficar bem evidente qual termo vem da onde. Nesse slide eu deixo o desenvolvimento passo a passo. Então nós temos aqui x de n é igual a 0,8 elevado a n de n, mais 2 vezes 2 elevado a n, u de menos n menos 1. Esse primeiro termo tem como transformada z sobre z menos 0,8, região de convergência, módulo de z maior que 0,8, afinal de contas, esse primeiro termo é um termo causal. Esse segundo termo representa um sinal anticausal. A transformada dele seria menos 2z sobre z menos 2, região de convergência interna esse círculo de raio 2. Com isso, a transformada z do meu x de n seria a soma dessas transformadas individuais pela propriedade da linearidade. Nós observamos então que isso resultaria em menos z vezes z mais 0,4 sobre z menos 0,8, z menos 2. A região de convergência é dada pela intersecção entre as regiões de convergência individuais. Nesse primeiro caso, nós temos um círculo de raio 0,8, região de convergência externa esse círculo. Nesse segundo caso, nós temos uma região de convergência que é delimitada por 2, e ela é interna essa circunferência de raio 2, então estaria aqui. E o resultado disso seria a intersecção entre essas duas regiões de convergência, ou seja, naquela região entre 0,8 e 2. Está expresso aqui. Depois, o que a gente tem que lembrar? Que no tempo nós temos convolução, então y de n, que seria a saída do sistema, é dada pela convolução de h de n com x de n. No domínio Z, isso vira um produto entre a transformada z do h de n e a transformada z do x de n, para produzir o nosso y de z. Substituindo os valores em h de z e x de z, nós obtemos como resultado y de z, que seria dado por essa expressão aqui. Resta agora realizar a expansão e frações parciais modificada, que se resume a fazer y de z sobre z, ou seja, nesse caso, como nós temos z ao quadrado, eu passei 1 do z para a esquerda dividindo. Realizo então a expansão e frações parciais sem considerar aquele quadrado ali no numerador. Identifico quais são os coeficientes. Nesse primeiro caso aqui nós temos um coeficiente que é o menos 1. No segundo, um coeficiente que é 8 terços. E no terceiro, menos 8 terços. E por último eu passo aquele z que estava dividindo o y de z, multiplicando cada termo da expansão em frações parciais. Com isso eu tenho no numerador z em todos eles. E aí esse formato encaixa exatamente naquele formato de par que nós já determinamos. Resta só identificar qual é a região de convergência associada a cada termo desses, para então realizar a transformada inversa da forma apropriada. Nesse caso, que nós temos em tela, o que nós percebemos? Que a região de convergência associada a esse primeiro termo seria módulo de z maior do que 0,5, afinal de contas, o sistema que nós estamos trabalhando é um sistema causal. Nesse segundo termo, a região de convergência seria módulo de z maior do que 0,8, afinal de contas, essa parcela aqui advém de um termo que é causal, lá no x de n, e a região de convergência associada a esse outro termo seria módulo de z menor do que 2, afinal de contas, esse termo aqui está associado ao meu x de z, e o x de z tem uma parcela anticausal. Realizo, então, a transformada inversa termo a termo. Estaria aqui para o primeiro termo, para o segundo termo, e depois para o outro termo que nós temos ali. Com isso, nós temos, então, o y de n, que é dado como a saída do meu sistema, caso o sistema seja representado por uma função de transferência igual a z sobre z menos 0,5.
e a entrada é essa que nós definimos no enunciado do problema. A quinta propriedade trata da multiplicação por n, no domínio do tempo. Então, considerem que nós temos x de n, no domínio do tempo, e esse x de n tem como transformado x de z, com região de convergência RDC. Se eu pego esse meu x de n e multiplico por n no domínio do tempo, no domínio z, isso implica em pegar o meu x de z, derivar ele em função de z e multiplicar esse resultado por menos z. Observem aqui que a região de convergência permanece, nesse caso, inalterada. A sexta propriedade diz respeito à reversão no tempo. Então, eu tenho o sinal x de n, esse sinal x de n tem transformada x de z, e essa transformada x de z tem região de convergência delimitada por γ1 e γ2. Se eu pego esse sinal x de n e faço n igual a menos n, ou seja, provoco uma reversão no tempo, nesse sinal, no domínio z, isso implica em pegar a minha função x de z e onde tinha z, agora vai virar 1 sobre z. Por consequência, a região de convergência também vai ser escalonada por esse mesmo fator. Ou seja, antes eu tinha a região de convergência delimitada por módulo de z maior que γ1 e menor que γ2. Agora eu tenho que a região de convergência é delimitada por módulo de z menor do que 1 sobre γ1 e maior do que 1 sobre γ2. Então, com isso, o que eu verifico? Que se eu faço essa alteração de trocar o z por 1 sobre z, no fundo, o que eu estou provocando também é uma alteração na posição dos polos e, por consequência, a região de convergência vai ser alterada. Para visualizar esse efeito, vamos considerar a determinação da transformada z desse sinal que é x de n igual a u de menos n. Para fazer isso, eu gostaria de lembrar que nós temos um parzinho que é γn u de n, e esse par tem como transformada z sobre z menos γ, e a região de convergência é módulo de z maior do que módulo de γ. Comparando esse sinal aqui com o meu x de n, o que eu verifico? Eu verifico que se eu fizer γ igual a 1, isso implica em 1 elevado a n, que é o próprio 1, ou seja, não precisamos nem colocar ali, u de n, e esse u de n tem como transformada z sobre z menos 1. E a região de convergência seria módulo de z maior do que 1. Agora, vamos recordar que uma reversão temporal implica no domínio z em substituir o z por 1 sobre z, ou seja, eu teria agora x de 1 sobre z, ou z na menos 1. Logo, resta então eu fazer u de menos n do lado esquerdo, então eu teria aqui u de menos n, e do lado direito do meu par, z menos 1, e substituir o z por 1 sobre z. Da mesma forma, eu também tenho que fazer essa substituição na região de convergência. Então, o que eu teria aqui é módulo de z maior do que 1, e eu teria que substituir isso aqui para z igual a 1 sobre z. Ao fazer essa substituição, o que eu percebo? Eu percebo, então, que no numerador eu vou ter 1 sobre z, no denominador aqui 1 sobre z menos 1, e a região de convergência vai ser também 1 sobre z, em módulo, maior do que 1. Manipulando a expressão, o que vai acontecer? Nós vamos ter agora que basta multiplicar por z no numerador e no denominador, então vai restar 1 aqui, 1 menos z. E aí eu teria ainda que passar esse z multiplicando, e eu percebo que módulo de z vai ser agora maior do que 1. E quanto à região de convergência, eu poderia passar esse módulo de z multiplicando aqui. Isso resultaria em 1 maior do que módulo de z, ou ainda módulo de z menor do que 1. Portanto, eu tenho agora um novo par de transformada, que é u de menos n, e ele tem como transformada 1 sobre 1 menos z, e a região de convergência agora é para módulo de z menor do que 1. Se nós colocarmos isso no plano z,
O que a gente vai observar? Então, nós temos aqui RE de Z e M de Z. A região de convergência delimitada por um círculo de raio 1. Então, está aqui, círculo de raio 1. No caso de um sinal causal, a região de convergência é externa a esse círculo de raio 1. No caso desse sinal anticausal, que é o meu U de menos N, a região de convergência é agora interna a esse círculo de raio 1. Novamente, fica confirmado que sinais anticausais têm região de convergência interna ao círculo de raio igual ao polo da minha função. Aqui eu deixo o desenvolvimento passo a passo, caso vocês queiram conferir, mas é exatamente esse que nós acabamos de fazer.